Quem não sonha em se distanciar do ritmo frenético das grandes metrópoles, encontrando em meio à natureza um lugar de contemplação e relaxamento, que possa acolher e confortar, que nos revitalize, repondo as energias gastas com a correria do dia a dia? Poder escutar o vento, poder ver o sol nascer e o sol se pôr. Isso tudo ter o seu refúgio, ter um lugar só seu. O espaço natural que existe aqui, ele é fantástico. Então, assim, foi muito fácil, por dizer, colocar uma arquitetura aqui. Desde a época que eu era estudante, eu sempre gostei muito do minimalismo. Linhas retas, poucos elementos. E o minimalismo encaixa muito bem com uma natureza exuberante. O projeto está a 55 quilômetros da cidade de Curitiba, na região metropolitana, né? Então é no município de Balsa Nova. Ele está localizado no distrito de São Luís do Purunã, que aqui tem um hotel fazenda super tradicional da região. Na frente tem uma paisagem que eu consigo ver até a Serra do Mar, que está a 110 quilômetros distantes daqui. Tem que fazer uma arquitetura que privilegie o espaço natural e seja o menos intruso possível. E para isso eu comecei a utilizar o container, que foi a premissa, e comecei a criar ele numa face, numa posição que ele pudesse ir de encontro à principal vista, que é a Serra do Mar. Em seguida disso, eu anexei uma caixa de vidro, uma estrutura metálica e com um pano de vidro completamente aberto, envidraçado, exposto para esse lado que é o leste, que é o sol da manhã. O revestimento desse container é todo em madeira, que ele é um pinus autoclavado, aqui é uma madeira da região, 3 lados envidraçados e uma abertura para o container. Com relação ao mobiliário do refúgio, a cama e os criado-mudos são feitos na marcenaria no próprio hotel. Foi importante por dar um pano de fundo para a arquitetura. Então, esse contraste do verde da mata bem fechada com a madeira, que é o revestimento principal do refúgio, ficou interessante dar esse ar mais natural. A ideia principal foi realmente transformar esse espaço num abrigo. Então, para mim, o conceito de refúgio é justamente você ter o contato direto com a natureza no máximo de conforto possível. Estamos na Serra do Rio de Janeiro. É um lugar que historicamente é tratado como refúgio das pessoas. E é uma região maravilhosa, primeiro porque é 1 hora e pouco do Rio.
Então é perfeito justamente por essa questão do refúgio, né? Você está muito próximo da cidade, uma casa de campo é onde você pode receber os seus amigos, seus livros, seus discos e nada mais. Isso tudo em volta de uma comida, em volta de um vinho, em volta de um clima gostoso. O que importa realmente é o ambiente natural. Eu tento sempre fazer uma arquitetura atemporal, né? A gente busca fazer uma arquitetura que não envelheça, que você visite 10 anos, 15 anos depois e ela ainda tenha uma certa vivacidade, ainda tenha frescor. Quando a gente pensou nessa casa, essa casa está numa das encostas de um vale. E eu queria que a arquitetura fosse muito uma ponte ligando os dois lados, né? Então, quando você chega por cima, você não percebe a arquitetura. O telhado da casa é verde, eu tenho um jardim em cima no telhado, é um jardim que você consegue caminhar, você consegue curtir. E quando você chega de carro, você não vê essa arquitetura, você só percebe quando você realmente já está embaixo dela. E a gente recompôs, né? O telhado verde é muito para recompor a encosta original. Então a gente encaixa a arquitetura e depois volta com a vegetação por cima dela. A ideia básica é que a natureza em algum momento volte e ocupe, né? E abrace essa casa de novo, essa arquitetura de novo. A gente opta sempre pelos materiais naturais. Pedra, concreto, madeira, porque eu acho que isso traz a textura que você quer nesse conforto. O conforto vem dessa textura. O telhado verde traz um conforto térmico enorme também, né? Então você tem uma casa sempre fresca. O que você busca é o sexto sentido. A gente precisa atingir o sexto sentido desse morador. É o conforto da madeira, dos materiais naturais, é o barulho da lareira, é o cheiro da cozinha. É isso que ele busca, é esse imaginário que ele busca. Pensando muito na longevidade de um projeto, a gente precisa de materiais que não requeram grandes manutenções e que envelheçam com dignidade. Isso o material natural traz. Eu acho que isso é importante para trazer muito esse conforto, para trazer muita integração dessa casa com a natureza e, principalmente, é uma prova de que a natureza, que é soberana, aceita a arquitetura. Quando a gente resolveu sair à procura de um lugar para construir nossa casa, veio a ideia de ser no Cerrado, que é um bioma único nessa área central do país e de Minas Gerais, e que a gente é completamente apaixonado pelo Cerrado. Então, quando a gente encontrou esse lugar, a gente soube que a casa tinha que ser ali. Aqui em Minas Gerais não tem praticamente nenhum terreno plano. E o arquiteto tem que saber lidar com isso, em colocar a casa no meio de uma topografia totalmente acidentada. O nosso terreno ele cai 30 metros, então a casa tem que dar um jeito de se encaixar no terreno e se relacionar com ele. E o projeto ele foi feito a 4 mãos, eu e a Débora, que é arquiteta também, minha sócia, nós somos casados, então a gente fez essa casa para a gente. A concepção da forma da casa se deu muito em função das duas vistas que a gente tem, aquela vista longa do Mar de Morros e da vista mais intimista da montanha. Então essa forma da laje que começa alta e se inclina é uma resposta a essas duas vistas e ao terreno. Em função disso também a área de lazer, que é a piscina com aquele deck, foi para cima da casa, onde a gente conseguiria um sol pleno. A formalização da casa começa na entrada, quando a laje faz um enquadramento daquela vista, que a gente consegue ver até a Serra da Piedade.
E à medida que você vai percorrendo pela casa, a vista vai mudando. Você desce para o andar de baixo, que é onde está todo o programa da casa, sala, quarto, banheiros. E todo esse programa é direcionado para a vista. Quando a gente chega na suíte principal, que é o último cômodo da casa, até o banheiro foi pensado para ter 100% de vista. Essa relação de privacidade um pouco diferente, que você fica o tempo inteiro em contato com essa pintura natural que tem aqui. A nossa vida inteira a gente morou em apartamento dentro da cidade e a gente sempre teve esse sonho de dar uma fugida da cidade para encontrar mais contato com a natureza. E refúgio pra gente, eu acho que é o que te faz conectar com as coisas mais simples da vida, assim, de cuidar das plantas, ter um cachorro num gramado, é o que te dá qualidade de vida e sair um pouco do caos da cidade. O projeto ele começou em 2015. Essa ideia do projeto surgiu dessa cara do bairro. Todas as casas, a maioria eram nesse formato duas águas, forma de casinha mesmo. Então era uma residência super tradicional e aí a gente quis respeitar essa memória do lugar. Tem alguns ambientes que dão um pouco essa sensação mais lúdica na casa, que a gente procurou trazer um pouco desse divertimento para a arquitetura. É uma coisa que se repete bastante nos projetos do escritório, que a gente gosta de instigar um pouco essa curiosidade. O porquê que aquilo foi feito daquela forma e o porquê que aquilo transmite uma sensação, uma determinada sensação. A gente gosta que o ambiente pergunte algo para você. Então, acho que a curiosidade é uma das grandes chaves da arquitetura. Foi uma preocupação, porque a gente queria uma casa aberta e, ao mesmo tempo, eu acredito que a gente conseguiu essas surpresas. Você entra no corredor e você não consegue ter essa leitura imediata da casa. Você vai descobrindo, você consegue percorrer esse corredor vendo a escada, vendo esse bloco que até então você não sabe o que tem dentro. Então eu acho que mesmo sendo uma casa contemporânea, toda aberta, a gente conseguiu dar esse ar de curiosidade e surpresa. Ela é uma casa que muda conforme o dia. A luz muda bastante. É muito gostoso que você vai descobrindo isso com o tempo. A gente se apega muito nessas sensações na hora de projetar. Então a gente sempre se imagina naquele terreno e que sensação que a gente queria passar para as pessoas. Onde a gente colocava os rasgos, onde a luz ia entrar e quais as sombras que isso ia andar no ambiente. Eu entro nela, o meu coração acalma. Eu amo as cores, eu me sinto segura, eu me sinto amparada. É diferente, eu acho que a arquitetura realmente tem esse poder. Em todos os nossos projetos, em algum canto vai ter um verde. Ele traz outra alma para o projeto, eu acho que ele é vivo. Então isso faz com que aquela arquitetura viva. Eu acho que foi daí que a gente pensou em trazer esse ambiente na natureza, né? Porque, ali você tá na altura das copas, das árvores, então você nem
Você não consegue entender que você está no meio de uma cidade. E a ideia foi elevar o pé direito justamente para manter essa vista. Isso se completou a hora que a gente envelopou o terreno com o jardim vertical, que fez com que esse verde tivesse uma continuidade. Tem alguns pontos onde a gente criou esses rasgos para a entrada de luz, para trazer também mais essa amplitude, essa impressão de que o pé direito é mais alto do que ele é de fato. Intensificar essas fachadas e não simplesmente essa horizontalidade dele, né? Um refúgio é aquele lugar, independente de onde ele esteja, é um lugar onde você se sente abrigado, é um lugar onde você se sente em paz e que te tira um pouco do caos urbano e da correria do dia a dia. Então eu acho que isso é um refúgio, independente de ele estar no meio de uma floresta ou ele pode ser um refúgio urbano. Refúgio hoje, para mim, é alguma coisa que preserva meu interior, mas ao mesmo tempo me abre as janelas, me abre as portas para o mundo que eu estou vivendo. Eu não acho que o refúgio deva ser um isolamento. Nesse caso, dessa casa que a gente está vendo, ele é um refúgio particular. Particular não no sentido de particular, de posse, mas ele é particular porque é um refúgio dentro da própria cidade. É um refúgio urbano. Não é uma casa de campo, não é uma casa de praia, ela é um pouco disso tudo, mas é uma casa que as pessoas vivem, trabalham perto, ela está encravada numa montanha de granito, praticamente se jogando para o mar, mas no coração do Rio de Janeiro. Era um terreno relativamente pequeno, não era um terreno grande, com 2 casas já construídas. Essas casas eram casas com muros altíssimos, então nós optamos por colar a casa dos 2 lados desse muro e abrir a casa totalmente para a paisagem. Mas isso só não seria suficiente, né? Nós precisávamos de outras entradas de luz. Nós estamos aqui aproximadamente a 60 metros acima do nível do mar. E quando eu visitei o terreno, era uma ressaca enorme, garoava também, tudo absolutamente nublado, e as ondas batiam com tal violência no granito que você sentia assim chover de baixo para cima. E eu, com aquela altura toda, aquele negócio e a minha primeira reação foi: eu vou me vingar. Eu vou devolver essas ondas para o mar. Então, quando voltamos para o escritório, eu nem desenhei. Essa casa daqui não houve desenho. Foram feitas 3, 4 maquetes antes e depois a gente desenhou. Eu fui desenhando ondas. E mesmo porque as ondas me ajudaram muito a ter outras possibilidades de penetração, de luz, de ar. Nesse caso, a revolta, a dificuldade, ela provocou uma ação. Como fazer essas ondas? Eu não queria uma coisa muito agressiva, né? A paisagem é belíssima, né? A ideia também de construir um band-aid na paisagem é uma coisa que me irrita muito. Então eu queria alguma coisa que tornasse isso possível e muito acolhedora e que também mantivesse a escala humana. E a madeira laminada colada foi o que eu encontrei de melhor para fazer esse projeto, porque primeiro ela pode se moldar às formas que a gente projeta. Segundo lugar, ela dá essa coisa de intimidade, de escala humana muito grande.
A geometria do telhado é um pouco caótica, né? Bom, primeiro, o mar é um pouco caótico. O mar, ele não tem duas ondas iguais. Segundo lugar, a minha cabeça é um pouco caótica. Então, como eu disse, foi se desenhando numa maquete, foi se fazendo testes de luz, foi se fazendo testes de insolação, da movimentação do sol em relação ao telhado, como é que isso ia provocar sombras, como é que isso ia provocar determinados pontos iluminados, isso daqui anda durante o dia, isso daqui vai se movimentando, né? Isso daqui também era um objetivo. Eu queria alguma coisa que mudasse. Então, esse tipo de geometria que provoca mudanças de luz, que provoca mudanças de altura, que provoca mudanças de percepção no andar, no espaço. A arquitetura tem muito essa coisa do andar. Caminhante não há caminho. O caminho se faz ao caminhar. Eu me considero um caminhante, é um sujeito que está aprendendo sempre, está curioso sobre tudo, tem um entusiasmo enorme pelas coisas e pela arte de uma maneira geral. Mesmo porque eu não faço uma distinção grande, aliás, não faço distinção nenhuma entre arquitetura e arte, eu me considero um artista.